Rubão, essa semana foi bastante agitada do ponto de vista internacional. Vimos aí o encerramento hoje, né, do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, a China dando uma aula de organização, disciplina, aquilo que a gente pode chamar mesmo de ordem, né, no sentido amplo, profundo da palavra, quando está relacionado a Estado, à liderança. E Xi Jinping deu uma banana para todos aqueles que ficam com essa ladainha de tem que haver alternância de poder, tem que haver não sei o quê. Isso aí é tudo eufemismo para preencher brechas que são deixadas em governos normalmente fragilizados para que os ocidentais entrem e transformem em caos todo e qualquer país que possa constituir para eles, na loucura, na insanidade deles, uma ameaça. Então, Xi Jinping renova por mais um mandato à frente do Partido Comunista Chinês, e isso é só o começo, ele vai ficar aí por muito mais tempo, pode ter certeza. Quando tiver saúde para isso, certamente ele vai ficar. E jogou para escanteio todo e qualquer neoliberal da célula partidária. Já avisou os empresários que vai focar no incentivo privado para que a China possa se expandir para fora do país com as empresas chinesas, que são PPP de verdade ali, parceria público-privada, não existe milionário chinês, o dinheiro é da China, e se ele fizer alguma coisa fora do script, vai para a cadeia rapidinho e muda de dono com a assinatura do Mas aqui preso. nós também temos PPP, é É, putaria público-privada. é, aí outro esquema. Então, Rubão, eu acho que a China deu um exemplo sensacional do que é se vacinar contra essas ingerências dos decadentes, né? O Ocidente, nesse momento, rima com decadente. Os chineses sabem disso e vão tirar proveito disso. E lá no terreno de guerra NATO-Rússia, que é a Ucrânia, a Rússia está fazendo terra arrasada. Para você ter uma ideia, os ucranianos admitiram a perda de até 800 homens dia, e se isso acontecer, você pode multiplicar por pelo menos 5, porque os russos estão sendo bonzinhos quando dizem que estão eliminando entre 800 e 1.000. Então, é realmente uma conta dura, não é? E como eu sempre falei, você sempre falou, o povo ucraniano é quem mais sofre com tudo isso. Mas sofre por distorção, por ter sido conduzido por uma propaganda perversa, por uma cultura que não é deles e que invadiu aquele país e transformou por dentro de uma maneira totalmente equivocada. E aí os efeitos são esses aí que nós estamos vendo. Pessoas completamente distorcidas do que é real e do que é fantasia e não sabem o que fazer diante desse cenário. Enquanto isso, um fantoche no poder na Ucrânia abre a boca como um papagaio que só tem poucas palavras para falar, pedindo armas e pedindo dinheiro o tempo todo, e realmente isso está cansando, porque os povos desses países doadores também começaram a sentir o impacto, como temos falado aqui em todas as nossas lives. E vamos aprofundar um pouco mais daqui a pouco. Por enquanto, é isso aí, Rubão. Perfeitamente, perfeitamente. Inclusive, hoje eu estou com um vídeo aqui, que eu não vou botar mais vídeo aqui, porque eu já tive aborrecimento com vídeo demais. A live nossa semana passada perdeu 6, 7 mil visualizações por causa disso aí, então não vale a pena botar. Eu tenho um canal aqui de vídeos, então eu vou botar aqui no Telegram, ou talvez eu pegue até o outro canal e pegue vídeos e coloque lá. Aí não tem problema nenhum. No canal Rubem Gonzalez, eu coloco os vídeos. Então, mas eu tenho um vídeo hoje até chocante, numa praça, onde tem dezenas de mulheres com a foto dos seus maridos e entes queridos, pedindo notícias apenas de uma brigada da... não me lembro, não. Não me lembro qual foi agora. Uma brigada apenas. Uma brigada mecanizada. Né?
Eram dezenas de mulheres com as fotos dos parentes, que provavelmente estão todos mortos. Um ou outro, com sorte, foi pego como prisioneiro e está sendo tratado como prisioneiro. O detalhe é que o outro dia teve uma troca de prisioneiros e a Rússia devolveu uma quantidade imensa de mulheres. Acho que foram 40 mulheres, só que 2 já não quiseram ir embora. Falaram, não, nós vamos ficar aqui. Não queremos ser solta lá, não. Solta a gente aqui. Então, é o seguinte, é um verdadeiro holocausto provocado, incentivado por esse boneco, desse boneco satânico, desse Joe Biden, e esse partido maldito chamado Partido Democrata dos Estados Unidos. Essa é a grande praga do universo, porque todos os avanços, Wellington, da OTAN em direção à fronteira russa foram feitos nos governos democratas. Os republicanos, que são vistos como beligerantes, e são, eles sabem aonde tem que tocar. Eles sabem aonde. O George Bush, o pai, falou alto, bom som e bom tom na época. A Ucrânia deve ficar na rede de influência de Moscou. Porque eles sabem, o cara que é brabo, que é perigoso, ele não é fanfarrão. Fanfarrão é o frouxo. Quando você vê um cara, cuidado que aquele cara ali é brabo. Aí você vê ele quieto, calado, cuidado. É aquele que é perigoso. O que fica fanfarroneando não é de nada. E é o que acontece com os democratas. Os democratas são hábeis demais em guerra eletrônica, tá? Em guerra híbrida, em primaveras. Foram eles que promoveram todas pelo mundo aí. Todas. O sistema deles é esse. E eles sempre avançaram em cima da Rússia sistematicamente. Os governos republicanos sempre evitaram confronto com a Rússia. Nos piores momentos, se mantiveram longe. Agora, os governos democratas, não. E esse Biden é a história da humanidade. E a gente não sabe por que a Europa toda está abraçada com ele, numa situação assim que não dá para entender. Agora a gente pode comentar, né, Wellington, a última, que é o Erdogan botando o dedo na cara dos Estados Unidos e pedindo o fim das sanções. Se você quiser até comentar isso, está fora da pauta, pedindo sanções, pedindo a quebra das sanções, não só para a Rússia, como para o Irã. Está na cara que isso é um pedido do Putin. E o pior, a Itália, a Europa, a Alemanha de biquinho não quer gás da Rússia. Aí vai comprar na Turquia, porque eles vão fazer um hub, eles vão fazer um mega... A Turquia está esfregando as mãos, vai distribuir gás para toda a Europa. Aí eles vão deixar de pagar X para pagar X mais Y, que é o lucro da Turquia, porque eles não vão receber o gás. É aquele negócio, o Wellington me dá um prato de comida e eu falo assim, não recebo prato de comida seu. Eu sou um cara orgulhoso. Aí dá para o Christian para ele dar para mim, que aí eu como. Tudo bem, então, aí é só orgulho. Mas é o seguinte, e quando é dinheiro? Dinheiro que a Europa não tem. Dinheiro que a Europa não tem. E não adianta imprimir. Os Estados Unidos ainda dá para imprimir um dinheirinho, não dá mais. Já chegou no topo. A Europa não tem como imprimir dinheiro. Imprimir o dinheiro, ele cai. Imprimir o dinheiro, ele cai. Dá uma recessão do cacete. Então, esse quadro aí é um quadro assustador. E eles tentaram uma primaverazinha árabe, daquelas árabes que eles espalharam pelo mundo. Lá pegaram o Hu Jintao, pegaram ele diretamente do sarcófago e tentaram colocar ele dentro do Politburo, dentro do Comitê Central, que o Comitê Central são 300. O Comitê Central é que decide tudo. São 2.260, acho, convencionais, e são, eu tenho anotado aqui, eu já falei, isso não é genialidade não, gente, isso é anotação mesmo, e são 370, e o Politburo, que são 25, o Comitê Permanente, que são 7, e o secretário-geral, que é 1, que equivale ao presidente, que é onde o Jinping está. E foi simplesmente porque Agora, eu sei a resposta, mas eu quero que o Hélio me dê a resposta, que é o seguinte,
Por que é que não? Por que é que deixaram o Rochintal entrar lá dentro? E por que é que levantaram ele e tiraram ele à força, para todo mundo ver? Por que, ué? Rubão, tem várias razões. A primeira é para mostrar liderança. A segunda, porque mostrar quem manda é muito importante num contexto desse. Né? Você mostrar que existe ali uma liderança que está acima de qualquer tipo de suspeita. Eu acho que essa foi a principal mensagem. Né? Há rumores aí também de que o Jintao está com problemas graves de Senilidade. memória, de memória. Então, ele fala coisa com coisa, e estaria também produzindo ruídos desnecessários lá dentro, e essa tenha sido a razão. Essa foi a segunda razão apresentada, mas eu acho que não foi a razão principal, porque ela foi apresentada pela imprensa ocidental, certo? E quando acontece isso, é porque eles estão escondendo a verdadeira razão. A verdadeira razão é porque toda a célula que foi, de alguma maneira, influenciada pela CIA, por agências de inteligência ocidentais do Reino Unido, dos Estados Unidos, da Alemanha e etc., são bons nisso, ninguém pode negar o mérito deles, elas foram identificadas e afastadas da linha de comando do partido entre os 25 mais importantes. Ou seja, vai demorar pelo menos 50 anos para que um infiltrado como Dilma Rousseff no Brasil assuma o poder na China, certo? Então, isso foi uma grande carteirada naquela retirada dele ali, foi um recado direto. Estamos retirando qualquer ameaça. Eu enxerguei dessa maneira. Eu também enxerguei dessa maneira. Tipo assim, se fizemos com ele, imagina o que a gente não faz com você. Porque Rochintal foi assim, o primeiro navegador chinês a efetivamente ver a China pungente. A China que começou a rivalizar com os Estados Unidos. E tinha nos Estados Unidos um grande parceiro. E existe uma memória afetiva em alguns setores em relação aos Estados Unidos. Só que tentaram fazer outra Praça da Paz Celestial. E a China, como sempre, responde com a força necessária. Que se tivesse acontecido aqui no Brasil em 2012, nada disso teria acontecido no Brasil. Se quando apareceram os Black Bloc, alguém tivesse quebrado o crânio deles, colocado eles em cana. Então, efetivamente, se aqui tivesse... os Black Bloc tacaram fogo no Brasil. Quantos Black Bloc tem preso? Por que não colocou as Forças Armadas na rua, levou todo mundo em cana? Por que não meteu uma corte marcial, uma lei marcial em todos eles? 20 anos. Hoje o Boulos estaria numa prisão agrícola, ao invés de como deputado federal. Estaria pagando a sua pena, ele, a Sininho, todos eles, toda essa turma aí. Agentes organizados, infiltrados, criando movimentos para desestabilizar o país. Todos eles, patrocinados por think tanks, por ONGs de fora, por tudo isso aí. Então, é para vocês verem.